Tá, tô Não, só cadê tu? finalizando aqui o negócio, tá? Ah, Tá certo, amor. Tava com saudade. Tati! Ô, coisa fofa. Eu amo esse professor. Oi! Ah, e esse Oi, relógio dela aí, Tati. relógio Oi! todo de ouro, 18 Ixi, ela tá quilates. poderosa. Eu usei uma alta. Tá igual o Deu Cheuzinho certo? Malta. Deu Tô certo. certa ou tô errada? Deu. Naquela Mais hora tarde, ela tava vindo já. Tinha saído da mais loja. tarde eu vou aí, viu? Tá certo. O Felipe tá aí só corrigindo as coisas, né? Por que Vê aqui se eu tem ganhei duas pelo Mariana menos da uma. Penha? Tem uma nova agora. Não, ela disse que tá usando o celular do marido dela. Pois é, tem duas penhas, foi o que eu disse a ela. Depois lá se ele faz uma entrega de amanhã da Messejana de R$ 12, dos copos. Que hora, Cadê 9 meu horas? Todo mundo sobrinho? desliga o microfone, por favor. Todo mundo desliga o microfone. Tá, peraí. A Vitória vai falar com ele. É diferente de nós. Boa tarde, vamos lá. Todo mundo entrou, estava esperando das 6h10. Todo mundo com seus trabalhos, né? Já vi que a Juliana me mandou, a Tatiana, a Penha me mandou, tá bom? Deixa eu ver aqui quem mais me mandou. A Nathalie me mandou também. Deixa eu ver. Alguém mais mandou? E eu não tô achando. Marta, tu não mandou, não? Felipe, o da Marta travou. Ela disse pra mim que tinha mandado. Deixa eu O que ver tu aqui, acha? Marta. Mandou por onde? Aqui é a Marta, né? Ana Marta Cakes. Show, Marta também me mandou. Marta. Marta, tudo ok. Vamos lá. Separando aqui os papéis de vocês. Tatiana,
Socorro, Marta, Maria, Juliana. Juliana. Oi. Oi. Juliana, eu gostaria que você me falasse, eu estou com um papelzinho aqui, tá? Eu gostaria que você me falasse o que é levan, tá certo? Tá certo. Ai, meu Deus. Felipe, levan é um fermento natural. Foi só isso que eu peguei. Não pesquisei mais do que isso. Por que não pesquisou mais do que isso? Não, porque não tinha muita coisa que eu tivesse entendendo. Uhum. Alguém consegue dar uma explicação melhor que a Juliana? Ele é um fermento natural, produzido do zero, é basicamente de água e farinha. Água e o que, Tati? Farinha integral. Depois que eu Farinha, acho. né? Farinha normal. Ok. Deixa eu anotar aqui. Tati, ok. Tati Penha, tudo bom, Penha? Professor, tá me ouvindo? Tô sim. Ah, Penha, eu gostaria que você me falasse o que são os fermentos e como eles são fabricados. o que são fermentos e como eles são fabricados? Isso. Você fez sua Fermento. pesquisa, não fez? Se Uhum, você fiz, quiser ler, você pode ler, tá? tá certo. São fermentos biológicos frescos, tem uma característica de ser úmido e perecível, sobre refrigeração, bem embalados para evitar ressecamentos. Fermento biológico seco são granulados secos de fermento antes de seu uso aconselhável fazer hidratação do mesmo. Fermento biológico seco instantâneo. Baixa sair, Zé, o pessoal está me ouvindo. Fermento C. Apresenta ter uma forma grânulos secos que não precisa hidratados antes de sua utilização. Uhum. Mas, Só. Eu só fiz essas 3 coisas, professor. ok. Deixa eu anotar aqui seu nome. Tati. Não, a Tati já foi, tá? Marta. 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 Marta tá aí. Tá no Marta, liga o mudo. microfone. Ok. Pronto? Isso. Bom, eu coloquei assim, fermento, a ele é dado o poder de conferir o volume, sabor e valores naturais ao produto. A fábrica de fermento é um espaço tipo um laboratório. O Sim. local funciona como se fosse o coração da fábrica. As células são trazidas da Europa em tubinhos e são multiplicadas.
e se transformam em milhares. O processo para essa multiplicação não é tão simples como parece. As células vivas são alimentadas com uma espécie de melado, matéria-prima mais importante da produção. Depois de multiplicadas, as células vão para tanques gigantes com a capacidade de 140 toneladas de massa. E ali é feito todo o processo de fermentação. Foi isso que eu coloquei, pesquisei. Eu estou vendo aqui porque tu foi a última pessoa a enviar, e aí eu tô vendo melhor aqui. Nathalie. Nathalie. A Nathalie está com a câmera desligada. Provavelmente não deve estar assistindo aula. Aluno que fica com a câmera desligada, Agora tá escutando? eu acho que não está assistindo aula, está em outro canto. Tá bom? Tá me escutando? Tu puder falar um pouquinho, se tu puder ficar perto do celular. Ah, não, porque tu tá com fone, né? É com fone. Tá. Nathalie, o que são massas folheadas? Um minutinho. Deixa eu olhar aqui. O teu, esse aqui, né? Isso. Para 15, Se for 15 reais, 2 reais. tá. Se for 20 reais. E esse aqui é para mais. Dá uma pausazinha aí para eu dar o botão ali para mim. Ok. É, Nathalie, tudo ok? Tudo. Pode dizer? Que eu vou só abrir o portão aqui para o carro sair, tá bom? Mas espera aí. Depois da Nathalie, Socorro, você me enviou o trabalho? Não? Vale, que legal. Passado, por quê? Pode abrir o áudio, tá? O microfone. Pronto, porque, professor, realmente eu esqueci. Muita correria, aí eu esqueci mesmo. Eu lembrei hoje. Eu vendo as meninas falarem. Tá bom, tá? O seu 0 tá anotado, ok? Ai, professor, sério? Tá bom. Não vou mais tirar 0, viu? Eu vou tirar só 10. Em nome de Jesus, viu? Tome um banhozinho de água com sal, porque tirar 10 é difícil. Viu? Deixa eu ver. Nathalie, preparada? Tá? Pode ser. Eu gostaria que você me falasse o que são massas folheadas e massas semifolheadas e me dê também exemplos desse tipo de massa, tá certo? A massa folhada pode ser combinada para pratos salgados e doces. A sua produção requer paciência. É uma massa leve, não fermentada, feita em várias camadas, com cópias, sei lá, adição de gorduras. Já a massa semifolhada é uma versão simplificada da massa folhada. Nela são usados os mesmos ingredientes da massa folhada, mas são feitos menos camadas ou folhas. Ambas têm um resultado... A semi-folhada, né? Ambas têm um resultado da massa crocante e com um delicioso sabor amanteigado. Agora deixa eu ver o exemplo. Ainda.
pastéis de Belém e da semifolhada. Parece que Um veio. minutinho. Eu só abri aqui um portão. Semifolhada não pesquisei. Oi, pode falar. A, Exemplo. a semifolhada eu não sei o que é, não, professor, mas a folhada eu pesquisei em pastéis de Tem um Belém. salgado que ele é muito famoso, que ele é semi-folhado. Eu acredito que você já comeu ele. Não lembra? Salgado, não sei não, o nome não. O croissant, ele é uma massa semi-folhada. É o exemplo mais famoso, né? É o croissant. Certo. E o outro tá correto? Tá, assim. Tá bom, Agora, anotando. Eu não esqueço mais. tá bom? Agora a gente vai voltar para a Tati de novo. Tati, dê exemplos e explicar, né, o que é uma massa rica, massa magra e a massa laminada. Eu quero exemplos e explicar a diferença entre elas, tá? Ixi, exemplo e explicar. O exemplo eu tenho, a explicação eu não peguei, porque Hum, massa rica, massa magra e a laminada, é isso? uhum. Massa rica, Eu tô exemplos. aqui vendo o teu trabalhinho. Pão sovado e brioche. Uhum. Massa magra, pães de casca grossa. E a laminada, croissant e massa folhada. A diferença deles... Pão sovado. Acho que... Pão de casca grossa, croissant, pão sovado e brioche. Mas é o tipo... Não, acho que é o tipo de fermentação... Não, uma é fermentada e a outra é não fermentada. Levedada, levedada. Vamos lá. A massa magra, né, que é a massa pobre, ela é a massa do carioquinha, né, que é uma massa que não vai gordura, que não vai a quantidade de açúcar que vai é apenas para alimentar o fermento. Então a gente tem um pão de massa pobre, né? Contudo, é o pão mais consumido. Os pães de massa rica são os pães brioches, né? Que tem uma quantidade elevada de gordura, né? De manteiga, de açúcares, tá certo? E a massa doce, como os pães sovados, também entram na questão das massas ricas, tá bom? E o mesmo, já viram aquele pão chamado pão amor? Já. Já? O pão amor é a mesma massa do brioche, né?
Sendo que ele, em tamanhos maiores, aí ele tem uns cortes diferentes, né? Eles são pincelados com gema e dá aquele brilho, mas é o mesmo pão, tá? E as massas laminadas são as massas que têm gordura dentro da massa, intercalando, como as massas folheadas e etc, tá? Vamos agora para... Quem não respondeu ainda? A Penha já A respondeu. da Ju foi bem simples. Ei, Ela professor, pode e a responder torta de novo. frango, ela se encaixa em alguma dessas? Espera aí. Fala-me Deus, espera aí. Quem A foi que Ju, perguntou? Quem a perguntou? Nathalie. Foi eu, a torta de frango se encaixa em alguma dessas massas? Então, a torta de frango, ela é a massa da torta de frango, é uma massa rica, né? Mas ela não consegue ter fermentação. Mesmo se eu colocar fermento de pão dentro da massa dentro da massa da torta de frango, ela não vai haver a fermentação, nem se for nem se for o fermento de bolo e nem se for o fermento para pão, porque ela tem tanta gordura dentro dela que ela não tem força suficiente para ter a fermentação. Entenderam? Então, assim, é uma massa rica por conter excessos de gordura, porém, ela se encaixa como ela não se encaixa assim como um processo de panificação, né? Que essa divisão de massa rica, massa pobre, né? E a massas laminadas é dentro das questões da panificação. Ok? Socorro, né? Tá só de telespectador aqui. Mas já o Só problema. observando. Um minuto. Ai, gente, hoje eu fui dormir 4 horas da manhã, me acordei 8. Você já tá indo pra padaria? Tô mais não. E deu certo. 2 pessoas me encomendaram e deu certo eu entregar. Como é? No Dia dos Namorados, 2 indicações, 2 amigos teus me encomendaram. Ai, que bom. Que bom. Ô, Juliana, como é que agem os fermentos dentro dos pães? Bora lá. Peraí que eu vou pescar. O fermento é... Exatamente. Como é que ele tá? Peraí. Como é que o pão cresce? Por que o pão cresce? O que é que eu preciso fazer para o pão crescer? Fora colocar fermento, eu quero tudo. Peraí que eu tô procurando a minha pesca. Meu Deus, cadê? Vamos lá. Os fermentos agem, as suas reações liberam gases, auxiliando no Que crescimento. tipo de gás? Ai, meu Deus, eu não peguei isso, não. Deixa eu pescar. Peraí. Álcool. Sei que tem alguma coisa com álcool, só que eu não botei isso aqui na minha pesca aqui. Gás carbônico. Gás carbônico. Obrigada aí pela ajuda. De Aí nada, amor. auxilia no crescimento, na textura da massa, né? O que mais que tu me perguntou? A diferença entre eles, não. O que mais? Eu estava preparada, não estou ouvindo, não. Ó, o que eu perguntei é como os fermentos agem dentro do pão, o que é que eles precisam para agir dentro do pão, né? E o que é, assim, beleza, o fermento age, mas não adianta ele agir se eu não, por exemplo, eu quero que você me explique com uma padeira todo o Eu não processo. sou padeira.
Quero que você me explique todo o processo de fermentação. O que é que eu preciso para o meu pão ele crescer, tá? Ele não precisa só de fermento, ele precisa de outras coisas. O Ele quê? precisa de descanso, Ah, bastante descanso. Ele tem que ser, eu tenho que misturar a massa com a água, o fermento, e tenho que sovar a massa para ele, aí ele vai ponto a gente descansar sopa a massa. até o ponto de véu, aquele ponto que você vê do outro lado, né? E a partir daí você modela a massa, o formato do pão que você quer, põe ele para descansar num local não muito não, sem ter muita claridade, no lugar úmido e quentinho, para ele crescer mais rápido ainda. Para aí depois ele ir para o forno, e no forno ele cresce mais um pouquinho, não muito. Juliana, Senhor, a fermentação, ela vai depender do tempo ou da temperatura em que o pão está? vai depender do ambiente que eu tô. Se o meu ambiente for muito quente, né, ele vai fermentar mais rápido. Se for um ambiente mais frio, eu posso esquentar o forno e um pouquinho para ele ficar morno. Aí depois eu posso colocar o pão, a massa dentro do forno só para ele dar uma crescida mais rápido. Mas não é o fogo alto, não. É só para ele ficar bem morninho. Uhum. Eu estava esperando outra pergunta. Uhum. Eu entendi, eu Que mais? entendi. Aí você respondeu muito bem, tá? Muita gente pensa que a fermentação ela é dada através do tempo, né? Como a gente vê exemplos de pessoas fazendo pães, né, em internet, falando assim, deixe 2 horas, deixe 1 hora, né? Mas a fermentação não está ligada a tempo. Ela está ligada à temperatura, né? Na cozinha do cara que falou isso, possivelmente a temperatura dele da cozinha estava numa temperatura X, né? Seja inverno, seja verão, e aí, baseado naquela quantidade de tempo, ele passou ali para milhares de pessoas. Mas aqueles milhares de pessoas, a cozinha, tem gente que tem cozinha climatizada, tem gente que tem cozinha que é quente, tem gente que cozinha só à noite, tem gente que mora em regiões de litoral, né? Então, isso tudo muda, tá? Então, é muito importante todo mundo aqui fixar que a fermentação não está ligada a tempo, mas está ligada a clima, a temperatura de onde você esteja, né? Na padaria, como lá é muito quente, são tipo 7 fornos ligados dentro de uma cozinha só, você vai fazendo os salgados e os salgados já vão crescendo. Assim, em 20 minutos eu tenho um salgado pronto para ir para o forno. Enquanto que lá na nossa sala, né, que é toda climatizada, muito gelada, a gente espera 1 hora e meia para um salgado fermentar. A mesma receita, né? Então, isso é o que está totalmente ligado ao tempo, né? A fermentação dobrou, o salgado dobrou, né? O pão dobrou de tamanho, a gente já embioca no forno, para lá no forno ele dá aquele salto, né? Que ele vai dar uma crescida, que a gente chama de salto, que não é uma crescida muito, né? Como se fosse um susto, e aí ele fica babado para a gente comer depois de mais ou menos, né? Que ele já estiver dourado e tudo, ele fica top, tá bom? Agora eu vou passar aqui de novo para a Penha. Penha, tá recebendo alguma coisa, minha filha? Tá com a cabeça baixa, a mão na testa? Hein? Deixa eu ver aqui a Penha. Se estiver recebendo alguma mensagem, viu? Você me avisa que eu estou precisando de umas orientações. Penha.
Penha. Penha. Pode falar, meu amor. Oi, fale mais alto. Fala assim, professor, eu te amo. Professor, Oi. deu certo? Deu, O pronto. senhor sabe que eu amo você, não sabe? Sim. Só para me falar, não é? Eu falo, que é medo não. Seu marido vai me dar uma surra. Ó, deixa Mas eu menina, Maria vai bater em mim por causa que eu digo que eu amo o senhor. Ele tá nem ali sabe, deitado né? no sofá. Ei, deixa eu te Oi. dizer. Me fale qual a influência dos líquidos na panificação, né, dos pães. O que é que os líquidos influenciam? Se eu coloco menos água, se eu coloco pouca água, como é que isso interfere no pão? Será que um pão com pouca água é bom ou ruim? Ou um pão com muita água é bom ou ruim? Né? Eu queria que você me falasse isso. A importância do líquido no pão é que muita água o pão não cresce, né? Porque fica só a meleca. E se botar pouca água, o pão fica seco. A massa também não cresce. Deixa eu ver mais alguma coisa. Basicamente, o pão tem que ser feito, né? Com a massa. Ai, professor, não sei mais. Não sabe? Marta, você sabe me responder? Eu coloquei assim: a água e outros líquidos são responsáveis por transportar o sabor em todo o pão, por formar as ligações de glúten e por reagir com o amido para criar estruturas ao mesmo tempo leves e fortes. Os líquidos agem também como vapor durante o aquecimento, contribuindo para a delicadeza do produto final. Coloquei assim. Marta, um pão. É verdade que um pão, quanto mais líquido eu colocar dentro dele, melhor. Essa afirmação é óbvio que proporcionalmente, quanto mais líquido dentro dele é melhor. Acho que sim. Uhum. Tati, baseado nas nossas aulas, você acha que quanto mais líquido, melhor para o pão? Não, quanto mais, não, ele tem que estar na proporção exata para poder ficar Para poder ficar no ponto certo. no né? ponto certo, sim. Estou anotando aqui O os erros. suficiente para, eu acho que para fazer a ligação do glúten, né? Uhum. Minuto. Tá. Gente, existe uma tendência chamada hiperidratação da massa, né? O pão, além de ficar mais pesado, ele fica mais molhado, tá certo? Então, hoje as padarias, elas estão sempre procurando essa hiperidratação, para quando você botar aquele seu carioquinha, aquela sua massa sovada, né? Ele pesar mais do que você esperava. E assim o empresário ele ganha mais. O nome disso são as hiperidratações, tá certo? Então, assim, o que a Tati falou tá certo, né? Tem que acompanhar o ritmo do pão, mas quanto mais massa eu colocar, quanto mais água eu colocar, melhor é o resultado do meu pão, tá certo? Eu tenho pão mais... as cadeias de glúten se desenvolvem mais, o pão não obtém aquele pão seco, e é um pão que você consegue consumir por dias, né? Não se restringindo àquele pão que saiu do forno e já consumiu, né? Deixa eu ver aqui a outra pergunta. Nathalie, quais são... Nathalie,
Eu vou te chamar de Nathalie, tá? Porque eu já me acostumei, é Nathalie, tá bom? Posso chamar de Nathalie? Pode. Eu acho chique. Adoro coisa chique. Fiquei até nervosa, a folha caiu. Pronto, ótimo. Ai, meu Deus. Vamos lá. Gente. Nathalie, me explica a diferença entre o fermento biológico seco e o fermento, né, biológico fresco. Quero saber a diferença entre eles dois. E se você conseguiu aí na sua pesquisa ver aí se dá para a gente substituir o biológico pelo fresco, qual a proporção? Espera aí, né? Deixa eu encontrar. O fresco e o seco. A diferença de um para o outro? Uhum. O fresco, a umidade é alta, possui um característico aroma e é passado para o produto final. Uma outra moça já falou, né? Uhum. É ativado entre 30 graus Celsius e 36 e destruído se chegar a 55. Recomenda-se que utilize uma média de 3% em relação à quantidade de farinha em massas salgadas e 6% para doces. Pode mudar esses valores dependendo da receita e do tempo de preparo. Para usar, temos que dissolver o produto em água por algumas vezes, também juntamente com açúcar e um pouco de farinha, indicado para a maioria dos tipos de pães e pizza. E o seco instantâneo é? E o outro é o seco instantâneo? Uhum. Possui uma forma de pó mais granulado. Ele é criado por meio da secagem do biológico fresco. Ele possui um emulsificante em sua composição, o monoestearato de sorbitana, leveduras. A umidade varia de 7% a 9%, tem durabilidade maior, chegando a 6 meses. Conservar fora da geladeira em ambiente arejado e seco. Possui um maior teor de agentes fermentadores do que o outro. Recomenda-se que sua utilização deve ser em uma proporção de 2% em relação à farinha ou 2/3 do peso do fresco. Para usar, basta misturar diretamente a farinha. Em outros casos, faz-se uma reidratação na água por aproximadamente 15 minutos. É muito usado em pães e pizzas, precisa de um tempo de descanso, tempo de fermentação, antes de levar ao forno. Foi isso que eu pesquisei. Ah, ok. Gente, o fermento fresco, ele é pouco utilizado aqui, né, em Fortaleza, devido à sua fragilidade, né? Então, ele tem que ficar em geladeira, a gente tem clima quente. Quem o compra tem que transportar de preferência em caixas de isopor. E o fermento fresco e o fermento seco, ele já vende em saquinho e tudo. O fermento fresco, ele é 3 vezes menos potente do que o fermento seco. Então, caso eu tenha aí uma receita que pede o fermento seco, né? Fermento seco, fresco, e eu só tenho o seco, eu tenho que fazer esse cálculo, né? Sabendo que o fresco, ele é 3 vezes mais fraco do que o seco, tá bom? Então, é muito bom saber disso, porque a gente muitas vezes precisa fazer essa substituição nas receitas, né? Toda receita que vem do sul tem essa questão do fermento fresco e às vezes a gente não sabe colocar dentro da massa, né? Fazer a substituição. Os fermentos, o fermento para pão, ele é diferente do fermento para bolo. No bolo, se eu colocar muito fermento, o que é que acontece? O bolo, depois de pronto, ele
faz um buraco, ele desce demais, né? A gente tem um problema ali. O excesso de fermento nos pães não acontece nada, só aumenta a velocidade da fermentação, tá? Porque os gases que estão ali, eles, né, quanto mais fermento, mais gases, tá certo? Então, no pão não tem problema se usar excessos aí de fermento, a gente não vai ter esse problema, ok? Felipe, Oi. eu pesquisei aqui que o fermento fresco, ele é mais saudável. Por quê? Porque ele vai menos aditivos químicos dentro dele, né? O seco, ele tem uma validade extrema. O fresco, ele é bem melhor, né? Ele é bem menos, tem bem menos aditivos. E o levain, que é um fermento natural, aí sim que ele é muito mais saudável. Ele é muito mais benéfico para o nosso organismo. Ele gera menos gases. Dessa forma, a gente tem aí uma digestão muito mais feliz aí dentro do nosso organismo. Muitas vezes a gente come pão e sente azia e não sabe por quê, né? É exatamente por isso. Se você compra de uma padaria um pão e você come de manhã e não sente azia, e come à tarde e sente azia, sabe qual é a diferença? Não. Porque o pão da manhã, ele tem menos fermento. Porque ele passou a noite todinha fermentando. Então, coloca menos fermento, porque tem mais horas, mais tempo ali na padaria para fermentar. E o pão da tarde, que é feito de manhã e tem que ser já consumido à tarde, coloca muito fermento para dar tempo a essa fermentação. Por isso que, às vezes, o pão da tarde ele dá um mal na barriga, uma má digestão, enquanto o pão da manhã ele sempre é tranquilo, porque tem menos quantidade, né, de fermento. Ok? Certo. Todo mundo respondeu. Cadê a Socorro, hein? Socorro! Oi. Olha, não esqueci de você, tá? Diga, meu professor. Assim que possível, você me entregue Oi, o seu trabalho. Como anotado, professor? escrito, tá certo? Assim que possível, você entregue seu trabalho anotado, escrito. Aí eu Tá mando bom? para você, Bate uma fotinha e manda pro meu WhatsApp. Pronto. Tá? Tá bom, tá certo. E estude, porque na próxima semana eu vou fazer essas mesmas perguntas para você. Viu? Ok. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Pois, meus amores, um beijo, tá? E até a próxima semana, tá certo? Até a próxima semana. Beijo. E Beijo para todo tchau. mundo. Tchau. Tchau. Tchau, Tati. Tchau. Mulher, eu ia perguntar um negócio pra ele e o telefone dele foi bloqueado. Quem é que tava com o iFood ligado? Era algum de vocês? O iFood? Tocou o sinalzinho do iFood em alguma casa. Ou era dele ou era da Socorro. Não, acho que era meu celular, que é uma mensagem aqui. Era uma chamadinha, parece um telefone chamando? Não, era uma mensagem. É porque faz aquele barulhinho. Mas era igual um telefone chamando? Um telefone antigo? Não, foi só um barulhinho de notificação de mensagem. Não, o barulho era do iFood. Parece um telefone antigo tocando. Ah, não, prestei atenção não. Mulher, eu ia perguntar ele o negócio do camarão. Aí eu fui tirar um print aqui da foto da... Ah, eu vi, ficou verde o negócio aqui. Foi bloquear o telefone, essa bosta. Ai, meu Deus. Ah, ei, quando o Roberto chegar dali, aí eu vou aí, viu? Tá bom. Ave Maria, que eu voltei com enxaqueca. Você mora perto, é? É, bem pertinho. É um pé. Ah, bem pertinho, se quiser ir a pé, vai. Não, Eu acho que eu tô mais perto pra do tua Tuga, casa. não? Ave Maria.
Não é não, Bem Tatiana? pertinho. Oi. Eu acho que eu sou mais perto, não é não, de tu? É não, Tá no ela é. A gente mora Ela é no no Montes Montes. também. Ah, Menino, Só que é olha assim- só, aproveitando da minha bondade. Lógico. Tô Apareça. passado. O Felipe disse que era até 5h10. foi. Mentira, falei não. E cadê? Tá Já bom. terminou a aula. Deixa eu entrar É por- aqui pra eu aparecer. Vocês Corrente. Cadê? Ian, quando é que nós voltamos, Ian? Quero ver verem. A você. previsão é para dia 20 de julho. 21? 20 de julho.